Que o Espírito do nosso Mestre Maior, Jesus, esteja com você neste momento, alma querida. Você chegou até aqui e eu sei, não é por acaso. Talvez o seu coração ainda guarde a lembrança de um sonho tão vivo, tão intenso, que parecia mais real que o próprio dia que nasceu depois. Um sonho em que aquela pessoa que partiu estava ali diante de você, com o mesmo olhar, com o mesmo gesto, com a mesma essência que tanto deixou saudade. Hoje eu quero caminhar com você por essa estrada de mistério e consolo, porque existe uma razão pela qual alguns sonhos parecem apenas confusos, mas outros nos tocam como se fossem encontros verdadeiros. E é justamente sobre isso que vamos conversar. Por que alguns sonhos com quem amamos e já partiu parecem tão reais? E mais do que isso, como podemos reconhecer quando não é apenas o trabalho da memória, mas talvez um sinal delicado vindo do outro lado da vida? Eu quero te convidar a estar comigo até o final deste vídeo, porque nos minutos derradeiros eu vou compartilhar algo concreto, uma oração simples e especial que pode ser usada como um pequeno ritual antes de dormir, para harmonizar a mente e o coração, abrindo espaço para experiências mais serenas durante o sono. Mas antes, respire fundo. Eu quero que você sinta que este espaço é um lugar de acolhimento. Aqui não existe julgamento para a sua dor, não existe pressa para o seu luto. Existe apenas um coração que se estende em direção ao seu, oferecendo palavras que não são apenas palavras, mas pontes invisíveis que nos conectam em esperança. Você se lembra daquele sonho em que o abraço foi tão intenso que, ao acordar, parecia que o corpo ainda guardava a pressão dos braços? E, de repente, um perfume específico que só aquela pessoa usava invadiu o ar do quarto, deixando você entre lágrimas e gratidão. Esse é o nosso ponto de partida. Esse é o Hulk que nos guia hoje. O relato de um perfume específico no despertar, após um abraço em sonho. Esse tipo de experiência não é apenas memória, é uma janela. Às vezes, a dor da ausência nos pergunta em silêncio: será que eles nos esquecem? Será que nos veem? Será que nos ouvem? Será que podem se aproximar de nós em algum instante? E os sonhos se tornam esse terreno fértil, onde o coração se abre e o espírito encontra uma oportunidade de se manifestar, longe das barreiras do raciocínio e da lógica diurna. Eu quero que você saiba que este vídeo não é feito apenas para explicar conceitos. Ele é um encontro de almas. É um convite para que você se reconheça nas histórias, nos sinais e perceba que não está sozinho. Porque muitos caminham pela mesma estrada sentindo o mesmo perfume, ouvindo a mesma voz suave no silêncio da madrugada, recebendo o mesmo abraço que conforta. Nos próximos minutos, nós vamos mergulhar juntos em 3 grandes caminhos. Como distinguir os diferentes tipos de sonho? Aqueles que são apenas reflexos da memória, aqueles que são elaboração do luto e aqueles que são verdadeiros encontros espirituais. Quais sinais sutis nos ajudam a perceber a autenticidade desses sonhos? E, por fim, como podemos preparar nossa mente e nosso coração para receber esses encontros de maneira mais clara e serena? Mas agora, aqui no início, tudo o que eu quero é que você se permita sentir. Porque os sonhos são como asas invisíveis que nos levam a lugares onde o tempo não manda, onde a saudade encontra respostas e onde a esperança se renova em silêncio. Seja bem-vindo a este espaço, que é também o seu espaço. Hoje vamos juntos descobrir por que alguns sonhos são mais do que sonhos. São reencontros. A saudade tem um peso próprio. Ela se instala em pequenos gestos. A cadeira vazia na mesa do café, o silêncio no horário em que antes havia uma voz, a lembrança de uma risada que parecia preencher todo o espaço. Quando a vida nos retira alguém que amamos, ficamos tentando recompor o tecido do cotidiano, mas sempre há fios soltos que parecem não encontrar lugar. É nesse espaço que os sonhos surgem como um refúgio. Eles se tornam pontes, ainda que frágeis, entre o que foi e o que ainda sentimos ser. Mas junto ao consolo, surge também a dúvida dolorosa. Será que esse sonho foi real? Será que ele ou ela realmente esteve comigo? Ou será apenas o meu coração inventando cenas para amenizar o vazio? Essa é a pergunta central que tantos carregam em silêncio. A mente muitas vezes tenta dar respostas simples. Foi apenas o seu inconsciente.
reconstituindo memórias. Mas o coração que sente o calor do abraço, o cheiro específico, a emoção que permanece por horas ou dias, não aceita facilmente a explicação fria. Ele insiste: foi mais que um sonho. E é nesse diálogo silencioso entre razão e emoção que nascem os dilemas mais profundos. Quando você fecha os olhos à noite, talvez carregue um desejo secreto: reviver um instante com quem partiu, ouvir uma frase, sentir de novo aquela presença. Mas ao despertar, a incerteza pode se transformar em uma nova dor. Será que fui enganado pela minha própria mente? Essa angústia é comum e não precisa ser escondida. Ela é parte da jornada do luto e também do caminho da espiritualidade. Os ensinamentos que herdamos da doutrina espírita nos lembram que o sono é uma libertação parcial da alma. É nesse estado que podemos nos encontrar com os que amamos, desde que haja sintonia, serenidade e permissão. Porém, nem todo sonho carrega essa profundidade. Muitos são apenas reflexos das impressões do dia, das lembranças, das ansiedades. Por isso, precisamos aprender a discernir. E aqui surge o primeiro passo, um mini critério simples e prático. Quando um sonho é apenas fruto da memória ou da imaginação, ele tende a ser confuso, fragmentado, sem lógica clara. Já quando é um encontro espiritual, mesmo que breve, ele deixa no coração uma sensação de paz que ultrapassa a lógica. Perceba, não falamos de ausência de emoção. Pelo contrário, pode haver choro, saudade e emoção intensa, mas, junto disso, há um fio de serenidade que permanece. É como se o sonho tivesse cumprido uma missão: aliviar, confortar, trazer esperança. Esse é o primeiro sinal que vamos guardar para os próximos blocos. A pergunta então se amplia: como separar os sonhos que são apenas reflexos internos daqueles que podem ser encontros autênticos? É isso que vamos desvendar passo a passo. Hoje você talvez esteja vivendo esse conflito, a lembrança viva de um sonho que parecia um reencontro e a dúvida que insiste em corroer a paz que ele poderia trazer. Saiba que não está só. Muitos passam pelo mesmo caminho e encontram na compreensão e na fé um apoio para distinguir o que é memória e o que é presença. Nos próximos minutos vamos dar mais clareza a esse processo. Vamos explorar juntos as metáforas luminosas que a vida nos oferece, como sinais simples que nos ajudam a compreender a linguagem dos sonhos. E eu prometo que, à medida que avançarmos, você terá critérios claros, como pequenas lanternas, para iluminar esse território onde razão e coração se encontram. Por agora, apenas guarde dentro de si essa primeira chave. A paz silenciosa que permanece ao despertar pode ser o indício mais simples de que não foi apenas imaginação. Os sonhos são como janelas entreabertas. Quando o corpo repousa, o espírito se desprende suavemente, como uma ave que aproveita o silêncio da madrugada para voar. Nesse voo discreto, ele pode encontrar paisagens do passado, reflexos da mente, mas também pode atravessar fronteiras invisíveis, alcançando aqueles que já partiram antes de nós. Imagine uma pena leve flutuando no ar. Ela não luta contra o vento, apenas se deixa guiar. Assim é a alma quando se liberta durante o sono. Quanto mais tranquila e confiante, mais facilmente encontra caminhos luminosos. É nesse estado que os reencontros se tornam possíveis. Muitos relatos falam dessa suavidade. Pessoas que sonham com um abraço que parece dissolver as dores, ou com palavras tão nítidas que acordam lembrando cada detalhe. Isso não acontece ao acaso. Existe sintonia envolvida. Existe permissão amorosa da espiritualidade, que em alguns momentos nos oferece o consolo através do sonho. É claro que nem todo sonho tem esse caráter espiritual. Alguns são apenas reflexos da mente cansada, imagens misturadas de preocupações ou lembranças. Mas quando o encontro é autêntico, algo diferente acontece. A emoção é profunda, sim, mas não gera confusão. Pelo contrário, traz clareza, como se a alma tivesse tomado um banho de luz. Pense em uma borboleta que pousa de forma inesperada sobre uma flor, pequena, delicada, mas carregada de beleza. O sonho autêntico chega assim, inesperado, breve, mas marcante. Ele não precisa ser longo ou cheio de símbolos grandiosos. Muitas vezes, um simples olhar, uma frase curta, ou o gesto de quem partiu já é suficiente
para encher de sentido toda a experiência. Um exemplo simbólico pode ilustrar isso. Imagine alguém que perdeu sua mãe há anos. Durante uma noite de grande saudade, sonha que está sentado em um banco de praça. A mãe se aproxima, sorri sem dizer nada, coloca a mão sobre o ombro e permanece em silêncio. Ao despertar, a pessoa não lembra de frases, nem de detalhes da praça, mas lembra da serenidade que ficou, da sensação de que a presença foi real e de que o amor continua. Esse é o traço do encontro verdadeiro, a simplicidade carregada de paz. E aqui cabe uma reflexão importante. A espiritualidade não se comunica através de espetáculos teatrais nos sonhos. O que vem do alto é quase sempre simples, discreto, mas intenso em significado. Isso porque o objetivo não é impressionar, mas consolar. Quando você viver uma experiência assim, observe não apenas as imagens, mas o que permaneceu em você. Se houver serenidade, se houver renovação da esperança, se a dor parecer mais leve, é um indício de que não foi apenas fruto da imaginação. E eu quero que você fique comigo, porque daqui a pouco vamos listar critérios claros, de 3 a 5 pontos, que ajudam a discernir os sonhos autênticos daqueles que são apenas reflexos da mente. Critérios que você poderá guardar como uma bússola íntima, para não se perder na dúvida. Mas por agora, acolha essa verdade simples. Os reencontros espirituais acontecem na sutileza. Eles chegam como a brisa que toca o rosto sem que a gente perceba de onde vem. Eles deixam marcas que não se apagam, mesmo quando os detalhes da cena se desfazem ao acordar. Se o seu coração já viveu algo assim, permita-se confiar, porque o amor que une não se perde, apenas encontra novas formas de se expressar. E muitas vezes, ele escolhe o caminho dos sonhos. Na doutrina espírita, aprendemos que o sono não é apenas descanso do corpo, mas também libertação parcial da alma. Allan Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos: durante o sono, a alma se desprende parcialmente do corpo e entra em relação mais direta com o mundo dos espíritos. Essa frase simples abre diante de nós um horizonte imenso. Quando fechamos os olhos, não estamos apenas sonhando. Estamos vivendo uma experiência de liberdade espiritual, em maior ou menor grau. É nesse estado que ocorrem os reencontros. Nem sempre lembramos deles, porque a memória espiritual nem sempre se transfere integralmente ao cérebro físico. Mas, quando a lembrança se imprime de maneira nítida e duradoura, é sinal de que houve uma permissão especial, destinada a nos consolar ou orientar. Muitos se perguntam: mas por que nem sempre sonho com quem partiu, se eu peço tanto? Será que não sou merecedor? Não é questão de merecimento. É questão de condições internas e de harmonia vibratória. A sintonia é como uma chave. Quanto mais calma, fé e serenidade levamos ao momento de dormir, mais fácil se torna o contato. Se estamos ansiosos ou mergulhados em pensamentos pesados, nossa alma se agita e o voo espiritual encontra turbulência. Aqui, precisamos cultivar paciência e confiança. O mundo espiritual age segundo leis de amor, não de capricho. Os encontros acontecem quando podem nos edificar, não quando estamos presos à pressa ou ao desespero. É por isso que tantos sonhos autênticos chegam em momentos inesperados, quando o coração está mais entregue. Agora, quero propor a você um pequeno microexercício de 60 segundos, que pode ser praticado todas as noites antes de dormir. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, soltando o ar lentamente, como quem esvazia uma gaveta pesada. Imagine que sobre o seu peito repousa uma luz suave, como a chama de uma vela. Essa chama aquece, mas não queima. Ela simboliza o amor que permanece vivo. Mentalize o nome da pessoa querida, não com ansiedade, mas com gratidão. Diga mentalmente: obrigado por tudo o que vivemos. Confio que o amor nos une para sempre. Entregue-se ao sono com essa serenidade. Esse gesto simples não garante que você terá um reencontro em sonhos naquela mesma noite, mas ele prepara o terreno, harmoniza as emoções e abre espaço para que, no momento certo, a espiritualidade atue. A explicação doutrinária é clara. Os sonhos verdadeiramente espirituais não são produto da imaginação, mas reflexos de encontros reais. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, dizia que
Os sonhos autênticos são lições de amor que a alma recebe quando se desprende da prisão do corpo. É um consolo poderoso saber que o laço não se rompe, apenas se transforma em novas formas de presença. Quando pensamos nisso, percebemos que o sonho não deve ser visto como ilusão, mas como oportunidade. Mesmo que não lembremos sempre, nossa alma encontra caminhos e recebe cuidados. E quando a lembrança vem, ela traz uma mensagem sutil. Você não está só. Segure essa certeza no coração. A cada noite, ao repousar, veja-se como viajante que se prepara para uma jornada. O corpo fica, mas a alma se move. E quem sabe, em meio a essa viagem, não esteja alguém que você tanto espera? Daqui a pouco eu vou compartilhar com você critérios claros, objetivos e simples que vão ajudar a diferenciar os sonhos que são apenas frutos da memória daqueles que podem ser sinais autênticos. Esses critérios funcionarão como faróis, iluminando a sua experiência e trazendo segurança para o coração. Por agora, guarde essa verdade. O amor não conhece fronteiras, nem mesmo as do sono. Quando falamos de sonhos espirituais, é fácil cair na tentação de esperar por grandes sinais, por encontros extraordinários que mudem tudo de uma vez. Mas a espiritualidade nos ensina que o verdadeiro contato acontece na simplicidade e que é a nossa postura interior que abre ou fecha essas portas sutis. Pense por um instante. Quando você guarda ressentimento, impaciência ou revolta, como fica o seu coração? É como um rio turvo, onde até mesmo a água que chega limpa se mistura e perde a transparência. Assim também acontece com a alma. Se estamos carregados de agitação, os sonhos tendem a se confundir. Já quando cultivamos serenidade, humildade e gratidão, é como se o rio se clareasse e permitisse que a luz refletisse com mais nitidez. A reflexão que quero partilhar hoje é esta. A postura interior é um canal de comunicação. Mais do que pedir sinais, precisamos aprender a preparar o terreno do coração. E essa preparação não é complicada. Ela começa com gestos pequenos, mas constantes. A gratidão, por exemplo, é uma chave poderosa. Quando você adormece agradecendo, ainda que em meio à dor da saudade, cria ao redor de si uma atmosfera de luz. Essa energia não elimina o luto, mas suaviza a densidade e permite que a alma respire melhor. A humildade, por sua vez, abre espaço para aceitar que nem sempre teremos todas as respostas no tempo que desejamos. E a paciência nos ensina que a espera também pode ser parte do reencontro. Sei que esses valores parecem abstratos, mas vou propor algo bem simples para hoje, que pode transformar a sua noite. Antes de dormir, escreva em um papel uma frase de gratidão pela pessoa que partiu. Pode ser algo breve como "Obrigado pelo amor que me deixou" ou "Sou grato pelos momentos que vivemos juntos". Coloque esse papel ao lado da cama, como quem planta uma semente. Esse gesto simbólico não é um ritual mágico. Ele é uma atitude interior transformada em ação concreta. Ele organiza a mente, acalma o coração e dá direção ao que você deseja viver. Quando a alma se desprender durante o sono, essa vibração será como uma luz acesa, que ajuda a guiar o encontro. É importante também lembrar que os sonhos espirituais não vêm para alimentar a dependência, mas para fortalecer a caminhada. Por isso, a reflexão que deixo é: como transformar a saudade em combustível para a vida e não em prisão? Talvez a resposta esteja justamente em aprender a ver cada reencontro nos sonhos como uma prova de que o amor continua, e não como uma razão para se apegar ainda mais à ausência. Os espíritos amigos nos recordam que os laços de afeto permanecem além da morte, mas também nos orientam a seguir em frente, cuidando da vida presente. Por isso, quando você receber um sonho autêntico, encare-o como um presente e não como uma fuga. Um presente que consola, mas que também convida ao equilíbrio. E lembre-se, o caminho não é feito de passos gigantes, é feito de gestos cotidianos. Um pensamento de gratidão, uma respiração consciente, uma oração curta, um ato de paciência diante da dor. Esses pequenos passos afinam a sintonia, como quem ajusta lentamente a frequência de um rádio até ouvir claramente a melodia. Quando você se dispõe a cultivar essas atitudes,
percebe que os sonhos deixam de ser apenas episódios isolados e passam a se tornar parte de um diálogo mais amplo com a espiritualidade. Não é sobre controlar, mas sobre confiar. Não é sobre forçar, mas sobre permitir. Então, hoje, faça esse pequeno exercício. Escreva sua frase de gratidão, coloque-a ao lado da cama e entregue o seu coração à noite com serenidade. Talvez você sonhe, talvez não. Mas uma coisa é certa: cada gesto de amor é registrado e nada se perde. Até aqui falamos da saudade, da dor, da esperança e da postura interior. Agora é hora de trazer clareza. Como podemos diferenciar um sonho comum, fruto da mente, de um sonho que carrega autenticidade espiritual? A boa notícia é que existem sinais simples que funcionam como bússolas. Não são fórmulas matemáticas, mas pontos de discernimento que se repetem na experiência de muitas pessoas e que encontram respaldo na visão espírita. Aqui estão 5 critérios que podem ajudar: repetição com coerência, contexto significativo, valor moral da mensagem, serenidade posterior e confirmação externa. Um sonho autêntico costuma voltar em momentos diferentes, mas sempre com a mesma essência: a presença serena da pessoa, o mesmo gesto de carinho, a mesma mensagem de consolo. Não é um sonho confuso que muda de cenário a cada vez, mas uma repetição com sentido, como se fosse uma continuidade de diálogo. Esses sonhos chegam em momentos especiais, aniversários, datas marcantes ou períodos de grande necessidade emocional. É como se a espiritualidade aproveitasse a abertura do coração para oferecer o bálsamo do reencontro. O que vem do alto sempre traz elevação. Mesmo que seja uma frase curta, como "estou bem" ou "não chore mais", o conteúdo é sempre consolador e respeitoso. Nunca gera medo ou perturbação. Se um sonho causa angústia ou transmite ideias negativas, é mais provável que seja reflexo da mente agitada. Esse é um dos sinais mais fortes. Ao acordar, você pode até chorar de emoção, mas junto com o choro vem a paz. O coração se acalma, a esperança se renova. É uma serenidade que permanece como perfume invisível acompanhando o dia. Às vezes, logo após o sonho, surgem pequenas confirmações no cotidiano. Uma música específica toca no rádio, alguém menciona uma frase que a pessoa costumava dizer, ou surge o perfume característico, como no relato inicial. Essas coincidências funcionam como ecos sutis, reforçando a autenticidade da experiência. Esses critérios não são rígidos, mas são guias. Eles não existem para criar desconfiança, mas para oferecer segurança emocional. O coração humano, em meio ao luto, é terreno sensível e precisa de balizas para não se perder. Um exemplo breve pode ilustrar. Imagine uma filha que perdeu o pai. Em um período de angústia, ela sonha com ele sentado à beira da cama, sorrindo e dizendo: "Estou bem, siga em frente." Ao acordar, ela sente a serenidade como se tivesse recebido uma bênção. Horas depois, ao abrir uma gaveta, encontra um lenço guardado que ainda traz o cheiro característico do pai. Nesse caso, a experiência reúne pelo menos 3 dos critérios: contexto significativo, valor moral e confirmação externa. É importante também reconhecer os limites. Nem todos os sonhos, mesmo emocionantes, são encontros espirituais. A mente humana é criativa e pode simular imagens e diálogos, mas quando os critérios acima se reúnem, cresce a possibilidade de que tenha havido algo além do inconsciente. E lembre-se, não se trata de provar para os outros. O mais importante é o efeito em você. Se trouxe paz, se fortaleceu a fé, se reacendeu a esperança, isso já basta. O verdadeiro sinal espiritual não precisa de espetáculo nem de validação externa. Ele cumpre sua missão no íntimo de quem o recebe. Guarde esses 5 critérios como pequenas lanternas. Eles não eliminam a saudade, mas ajudam a iluminar o caminho para que você saiba reconhecer quando a vida lhe oferece um presente vindo do outro lado. E daqui a pouco, no próximo bloco, vamos cumprir a promessa feita lá no início. Juntos, vamos viver um momento concreto de consolo, através de uma oração curta e especial que servirá como ponte entre o coração e o infinito. É hora da entrega. Desde o início desta caminhada, você e eu percorremos juntos as estradas da saudade, da dúvida
e da esperança. Falamos sobre a dor que se transforma em pergunta, sobre os sinais que podem iluminar os sonhos e sobre a serenidade que permanece quando o encontro é verdadeiro. Agora, como prometido, é hora de vivermos um momento concreto de consolo, um gesto simples que pode se tornar parte do seu ritual noturno, ajudando a preparar o coração para experiências espirituais mais claras e serenas. Quero te convidar agora a fechar os olhos, onde quer que esteja. Respire fundo uma vez, devagar. Sinta o ar entrar, sinta o ar sair. Imagine que ao seu redor existe um espaço de silêncio e proteção, como se a própria noite tivesse estendido um manto sobre você. Agora, visualize a pessoa querida que partiu. Não force a imagem. Deixe que o coração a desenhe do jeito que puder. Talvez um sorriso, talvez um gesto de carinho, talvez apenas a lembrança de um perfume. Permita que essa presença surja com suavidade, sem pressa. E então, em voz baixa ou apenas em pensamento, repita comigo esta oração curta. Amado Senhor da vida, eu entrego nesta noite o meu coração em tuas mãos. Acolho a lembrança daquela alma querida que partiu e confio que o amor que nos une é eterno. Se for da tua vontade, permite que meu espírito se encontre com o dela em paz, em serenidade, em esperança. Que este reencontro, mesmo em sonho, seja fonte de consolo, não de apego, de luz, não de tristeza. E que eu desperte lembrando sempre que o amor nunca morre. Assim seja. Permaneça alguns segundos em silêncio. Deixe que as palavras se acomodem dentro de você, como quem guarda um tesouro no peito. Sinta a calma que chega, o peso que diminui, a respiração que se torna mais leve. Essa oração não é um feitiço nem uma garantia de encontro imediato. Ela é um gesto de confiança, uma chave que abre espaço no coração para que a espiritualidade atue quando for o momento certo. Ao repeti-la com fé, você não apenas pede, você entrega. E na entrega encontra paz. É importante lembrar, nem sempre teremos sonhos claros, nem sempre haverá lembranças nítidas. Mas a cada noite em que cultivamos serenidade, nos aproximamos mais da possibilidade de reencontros autênticos. A oração é um lembrete constante de que o amor não precisa de prova material para existir. Ele está vivo em cada batida do seu coração. E agora, eu quero pedir algo a você. Se algum dia você já viveu esse instante de despertar com um perfume específico no ar, como se fosse o eco de um abraço recebido em sonho, compartilhe aqui nos comentários, escrevendo apenas "Eu senti". Essa palavra simples vai unir histórias, vai mostrar que não estamos sozinhos, que muitos de nós já experimentaram o mesmo sopro invisível de consolo. Essa partilha não é apenas engajamento, é comunhão. É uma forma de transformar o espaço dos comentários em um lugar de acolhimento coletivo, onde cada testemunho se torna um abraço silencioso em quem ainda busca respostas. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando este mesmo pilar dos sonhos espirituais e reencontros, aprofundando ainda mais os sinais e compreendendo como a espiritualidade nos guia com sabedoria, mesmo durante o sono. Então, não se afaste. O caminho segue. E a esperança cresce a cada passo. Por agora, leve consigo a oração. Que ela seja como uma vela acesa em sua noite, iluminando a travessia da alma e abrindo espaço para que o amor encontre novas formas de chegar até você. Chegamos juntos ao fim desta caminhada, mas o que vivemos aqui não é um ponto final. É apenas uma pausa, um respiro, antes que novos capítulos se abram diante de nós. Ao longo desta partilha, falamos da dor que tantas vezes se veste de silêncio, da saudade que aperta o peito, mas também da esperança que insiste em florescer mesmo no terreno árido da ausência. Talvez, enquanto ouvia cada palavra, você tenha se lembrado de momentos íntimos, aquele sonho que parecia mais real que o dia seguinte, aquele abraço que parecia atravessar fronteiras invisíveis, aquele perfume que despertou lágrimas e sorrisos ao mesmo tempo. Se foi assim, então o objetivo foi cumprido. Acender no seu coração a certeza de que o amor não conhece muros, nem mesmo o da morte. É verdade que a saudade continua. Ninguém aqui promete uma cura mágica para o vazio, mas o que podemos construir é um novo olhar.
A ausência se transforma em presença diferente. O silêncio se torna mensagem sutil. A noite, tantas vezes pesada, pode se tornar estrada luminosa onde os reencontros acontecem em sonhos. E você não está só nesse processo. Milhares de corações espalhados pelo mundo vivem o mesmo dilema. Foi apenas minha mente ou realmente estive com quem partiu? É por isso que esta comunidade existe, para lembrar que juntos podemos encontrar consolo e transformar a dúvida em fé, a dor em aprendizado, a saudade em ponte. Quero que leve consigo uma imagem. Pense em uma chama que nunca se apaga. Ela pode diminuir de intensidade, pode oscilar com o vento, mas permanece acesa. Essa chama é o amor. E é dela que nascem os sinais, os sonhos, os reencontros sutis que sustentam nossa caminhada. Sempre que sentir que a saudade é grande demais, volte a essa chama. Ela nunca será apagada. Agora, faço um convite. Se esta mensagem trouxe alívio, se ela fez bem ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise de consolo. Talvez haja alguém perto de você que se cala diante da dor, mas que está esperando apenas uma palavra para sentir esperança de novo. Seja o canal por onde essa luz chega até ele. E se ainda não faz parte desta família de almas que se encontram aqui toda semana, inscreva-se no canal. Este gesto simples garante que você não caminhe sozinho. A cada novo vídeo, novas reflexões, novas orações, novos abraços invisíveis chegarão até você. Nosso encontro não termina aqui. Em breve, vamos continuar explorando os sonhos espirituais, entendendo com mais profundidade como o mundo invisível dialoga com o nosso coração. Há sempre mais a aprender, sempre mais a sentir, sempre mais a transformar em fé viva. Receba, neste instante, um abraço fraterno. Que ele envolva a sua alma como um manto de serenidade. Que você se deite esta noite lembrando que o amor é eterno e que os reencontros espirituais são sementes de esperança plantadas pelo próprio Criador em nossos corações. Até o próximo vídeo. Siga em paz, siga em luz e nunca se esqueça, o amor é a ponte que jamais se rompe.